Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, um entrevistado, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive, tão dramático aí de quarentena, coronavírus, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, passar melhor por essa crise. Nós estamos aqui na quarentena tutameica, a Eleonora, o Rodolfo. E do lado de lá da telinha vai falar conosco a deputada Maria do Rosário, que você já conhece, é uma grande militante aí na área dos direitos humanos. A Eleonora vai apresentá-la ainda com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Mas antes eu quero te convidar para participar conosco dessa conversa, não só mandando os seus comentários, eventualmente perguntas, mas levando mais longe as reflexões que nos traz a deputada Maria do Rosário. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Esse nosso trabalho fica disponível para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber notificações de novos vídeos. E todo o mundo tutameico aqui está ancorado no site, cujo endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Maria do Rosário, muito obrigada por você estar aqui remotamente no nosso trabalho aqui do Tutameia. Maria do Rosário é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, foi ministra de Direitos Humanos no governo Dilma e é uma militante dos direitos humanos, enfim, já há muito tempo. Eu queria começar te perguntando como é que é a situação, como é que está a situação dos direitos humanos na pandemia. A gente está vendo que os mais pobres certamente estão sentindo muito mais, e também tem o problema das mulheres que estão nessa situação de quarentena, uma situação diferente. Eu queria que você começasse falando um pouco dos direitos humanos na pandemia. Oi, Eleonora, Rodolfo. Oi, todo mundo que está acompanhando aqui a Tutameia. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e obrigada pela resistência também nessa trincheira da comunicação que é tão especial, que é tão fundamental, e talvez esse momento esteja ainda sublinhando a importância de canais, espaços livres de comunicação, da liberdade de comunicação e da necessidade de chegarmos a mais lugares através desses veículos que não são alternativos, eles são o que tem de melhor para a gente quando eles exercem a liberdade, como um direito humano, também um direito humano. Bom, essa tua questão ela é essencial porque os direitos humanos dizem respeito a toda a existência da pessoa humana vinculada a vida que existe além da dimensão humana. O Leonardo Boff trata isso muito bem com a Carta da Terra, com os movimentos que nos incluem. Opa! Era aí que a gente teve aqui uma pequena interrupção, a transmissão continua. A gente já houve casos assim, o entrevistado consegue recompor a comunicação. Vamos ver aqui. E rapidamente a gente volta aí com a entrevista que a gente está falando com a deputada Maria do Rosário, que foi ministra da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos no primeiro mandato da presidenta Dilma, e a gente vai conversar com ela. A conversa vai seguir em breve, então fique com a gente aqui, sobre a questão dos direitos humanos durante esse período tão grave aí da pandemia, em que no Brasil e no mundo todo, governos vêm tomando medidas excepcionais para procurar, cada um a sua maneira, combater a disseminação, dificultar a disseminação do vírus, que já está atingindo aí centenas de milhões de pessoas. Então, é uma situação muito grave. A gente vem aqui no Tutameia trazendo entrevistado sobre entrevistado, que analisa cada um dos aspectos aí envolvidos nessa crise, todos eles, porém, com uma mensagem comum, que é: fique em casa, proteja-se, lave as mãos, né? Enfim, siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde para dificultar o máximo possível a disseminação do vírus, que, nesse momento, é a melhor forma de a sociedade e cada um se proteger, porque se deixado por sua
conta, o vírus explode, explode o número de contaminações, os hospitais e os médicos ficam sem condições de atender os pacientes e a mortandade, a taxa de letalidade, como você falando, ela também vai a números que a gente nem quer pensar em ver. Como é que nós estamos aí? A gente não conseguiu retomar aqui. Tenta aí um contato, eu já mandei as mensagens. O que acontece é que precisa clicar novamente. Bom, está todo mundo nesse mundo aprendendo aí essas transmissões remotas. E, bom, se você quiser também ter mais uma visão, acho que bem abrangente da pandemia, você pode dar uma olhada lá no Tutameia TV e no tutameia.jor.br, que a gente tem lá, né, um farto material com médicos, infectologistas, sociólogos, economistas, né, psicanalistas, psicólogos, né, porque a gente está tentando ter uma visão bem diversificada e ampla dessa pandemia e os impactos que isso traz para a vida de todo mundo. No final da tarde de ontem, a gente voltou a conversar com o cientista médico também, Miguel Nicoleles, que é um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste. Ele contou do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Esse comitê começou a atuar há 10 dias, né? E uma das frentes de sua ação é no sentido de tentar buscar informação e fornecer informação para a comunidade a respeito do número de casos, né? Isso é um dos trabalhos que eles vão fazer, que eles estão fazendo ao mesmo tempo que vem desenvolvendo pesquisas na área médica, na área de biologia também, isso em parceria com centros universitários, centros de pesquisa de todo o país e também em parceria, em contato com pesquisadores de fora do Brasil, para tentar, vamos ver aqui se houve um contato. Não. Ainda não. Vamos aguardar. Estamos aqui, então eu estava falando aí desse consórcio. E além de tudo, eles desenvolveram um aplicativo chamado Covid-19, não é isso? Monitora Covid-19. Ele já está disponível na plataforma Android, no Google Play. Então, é um aplicativo que, além de trazer informações, permite que o usuário se comunique lá com a central de informações, a central que capta informações sobre a pandemia, e cada um pode falar sobre como está a sua saúde. Isso vai ajudar muito a montar esse mapa aí da disseminação da pandemia, porque a forma que seria a mais precisa, que é a testagem individual, cada pessoa ser testada, isso está praticamente alijado aí do nosso horizonte pela simples total carência aí de testes, né? Você pode lembrar, né, deve lembrar talvez que em algum momento aí nos últimos dias o Bolsonaro falou que iria trazer 10 milhões de testes para o país, para disponibilizar para todos os estados, enfim, e o que a gente teve de concreto, uma reportagem publicada ontem na Folha, ouvindo o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde dizia o seguinte: nem sequer sabe quantos testes foram aplicados no Brasil. Então, essa a questão. O que eles dizem é que distribuíram 500 mil kits, o que é muito longe de 10 milhões, 500 mil kits de teste rápido e cerca de pouco mais de 50 mil kits do teste mais que leva mais tempo para ser feito. Mas, apesar de ter feito essa distribuição, não tem controle dos resultados. A gente está aqui mantendo a transmissão porque a gente está em contato com a deputada Maria do Rosário, com quem nós queremos abordar um outro aspecto
da epidemia, das consequências da pandemia no Brasil, que é a questão dos direitos humanos. O que acontece quando boa parte da população fica em casa? Agora, Vamos ver. Opa, voltou. Mas tudo bem. Caiu bem no início, sabe? Você estava falando da questão, estava introduzindo o assunto. Então, vamos lá. Pandemia e direitos humanos. O que acontece? Bem, Eleonora, diante do que o Brasil já estava vivendo, com mais de 40% da população economicamente ativa jogada no subemprego, no trabalho precário, fruto da reforma trabalhista, que foi um horror na vida das pessoas, retirou todos os direitos de formalização do trabalho e de proteção no mundo do trabalho. Mais cerca de 12 milhões de pessoas sem qualquer renda. A retirada de 1,5 milhão de famílias do Bolsa Família, isso tudo anterior à pandemia. Então, a pandemia chega no Brasil sem o Brasil se preparar para qualquer iniciativa, mesmo com 2 meses de antecedência, ela começando na China, vindo atravessando o mundo, com os resultados terríveis da Itália, com tudo aquilo que já estava, o Brasil não tomou medidas, como o Ministério da Saúde, o pessoal fala muito Mandetta e tal, mas o Ministério da Saúde não tomou qualquer medida preventiva para proteger, para ampliar leitos de UTI, para garantir testes. Então, na área da saúde, nenhuma medida. Na área social, se é possível dizer isso, e eu acho que é, menos ainda. Porque os CRAS, os CREAS, todos os centros de referência em assistência social, que deveriam agora estar fazendo com que chegassem alimentos à porta das pessoas, entregando alimento nas famílias, sobretudo para as pessoas idosas que realmente não podem sair, mas até para que aqueles que convivem com elas não estejam nas ruas também, para garantir que o isolamento viesse a ser algo, neste momento, que é necessário, mas que fosse igualitário em condições, mesmo com as moradias precárias, mesmo que as pessoas vivam muitas vezes em casas de metros quadrados, de poucos metros quadrados, com um cômodo, um banheiro, tudo isso enorme dificuldade. É verdade que nós não iríamos mudar isso de um dia para o outro, mas a verdade é que nenhuma medida foi tomada para proteção. Então, o isolamento, ele já é uma forma, a forma com que ele acontece, ele revela em si uma grave violação aos direitos humanos, porque o pressuposto dos direitos humanos, Eleonora, Rodolfo e as pessoas que estão nos assistindo, o pressuposto dos direitos humanos é a consideração igualitária de todo ser humano, é a universalidade das políticas. E com um governo como o governo Bolsonaro, desde o período Temer, e a situação se agravando enormemente agora com as políticas de ajuste fiscal, que, aliás, não foram superadas, continuam sendo implementadas no Brasil. As pessoas imaginam que, porque nós conquistamos a renda básica, que demorou 2 semanas para que fosse assinada, sancionada pela Presidência da República, de R$600 para 2 pessoas da mesma família, adultos, maiores de 18 anos, ou 1.200 para uma família, uma renda que o PT, por exemplo, tinha como proposta um mínimo de 1.045, razoável, um salário mínimo. O governo tinha como proposta 200. Chegamos dali dentro do Congresso Nacional, com os setores de centro, com vários movimentos também de diálogo, a R$600. Agora vocês vejam, 2 semanas para assinar. E mesmo assim, as dificuldades que o governo coloca para que a pessoa que não tem nada, para que está na rua, para que não tem teto, acesse somente por via de um celular e de uma rede de internet, porque não tem CRAS, porque não tem mais assistência social no país, porque foi desmontada por este governo e pelos seus representantes, pelo próprio Osmar Terra, que participou, sendo responsável por retirar esse mais de 1 milhão de famílias do Bolsa Família e que agora disputa por dentro do governo. Ou seja, as violações aos direitos humanos, neste período, elas revelam-se, talvez, se possa dizer isso mesmo, ainda mais perversas, porque revelam que a desigualdade existente anteriormente, ela fica ainda mais forte num momento como esse, que o que está colocado é vida ou morte
e muitos estão sendo deixados para a morte, muitos brasileiros e brasileiras, muitos irmãos, muitas pessoas que não têm como sobreviver em uma condição assim. E eu agregaria ainda, Eleonora, a essa questão das violações de direitos humanos, a violência no ambiente doméstico e familiar, porque não se trata só de como as pessoas estão dentro das casas, se elas conseguem resistir à fome, à precariedade de lares, muitas vezes em moradias precárias, mas a tudo isso que está em torno do vírus e a decorrência do isolamento, mas também da violência que está dentro das casas, que é perversa, e que para ela também, desde que o Brasil assumiu a existência da Lei Maria da Penha, nós assumimos que a violência doméstica é uma responsabilidade pública. E isto precisa ser exercido no Brasil, mesmo neste período, aliás, nesse período com maior atenção e reforço dos serviços, porque quando as pessoas estão mais próximas, estão todas naquele ambiente, é mais favorável o ambiente e a realização de situações de violência, situações que acabam levando a perdas de vidas, a violência contra mulheres, principalmente, mas a idosos e idosas, a crianças, a situações de pessoas com deficiência. Os relatos são muito dramáticos e também são dramáticos pela ausência de políticas públicas em funcionamento neste período. A gente viu, deputada, no mundo todo, a começar pelas Nações Unidas, uma preocupação muito grande exatamente com essa questão aí do risco de aumento da violência contra a mulher. A senhora já tem aqui números, casos específicos? Como é que era a situação antes? Como está agora? A senhora falou de casos. Podia citar como essa situação vem se agravando, se é que ela vem se agravando? O Rio de Janeiro tem feito algum levantamento, nem todos os estados fazem, Lucena, um levantamento adequado. Eu tenho visto no Rio um levantamento das delegacias, que continuam em funcionamento. Tenho visto denúncias também de movimentos como o Locomotiva, movimentos de favelas, de mulheres que vivem nas favelas, que têm feito essa denúncia, que articulam a violência doméstica com a violência da fome e da situação da precariedade do trabalho. Opa. Vamos ver aqui, vamos nos reconectar. Vamos ver aqui. Maria do Rosário, então. Eu vou tentando aqui entrar em contato com ela. Só um pouquinho, pessoal, a gente está se comunicando com a deputada Maria do Rosário, caiu a transmissão aqui da nossa comunicação com ela, mas isso já vai ser restabelecido aqui, exatamente no momento em que ela falava aí dos aumentos, né, de casos aí de violência doméstica, né? E ela estava citando casos no Rio de Janeiro. A gente tem visto em outros lugares do mundo, perguntar para ela isso, que mesmo na quarentena da pandemia, as mulheres são levadas, né, a lugares de proteção. Então, vamos ver se a gente consegue aqui reconectar. Vamos ver. E ela falava, né, Rodolfo, de como a situação que já estava muito precarizada, né, que estava muito ruim, né, desde a destruição de vários direitos, né, a própria legislação trabalhista que modificou, a destruição dos instrumentos de políticas públicas de apoio aos mais pobres, que poderiam estar sendo usadas nesse momento, que já não existem, que foram, enfim, foram desidratadas ou tiveram até seu fim na prática, né? Como isso agora deixa mais vulnerável ainda as pessoas que estão nessa situação de risco, né? E que não tem para quem apelar. Ela apontou uma questão grave aí que mostra
a efetiva falta de engajamento do sistema, do executivo no combate aí à pandemia. Ela lembrou que, apesar da situação, apesar da crise, a questão lá do teto dos gastos vem se mantendo, mesmo com o decreto de emergência. Oi. Opa! Deu? Tá. Não, imagina. Não tem problema, não tem problema. Aí... Só... Agora... Isso. Tá, vamos ver. Se você... Não tem problema, não tem problema. Então, a gente estava... Você está nos ouvindo? A gente estava com... Tá. Estamos no ar. Então, isso. Então, só para lembrar... Né? Não, você não está aparecendo. Nós estamos aqui, estamos dois no ar, você está aqui na outra, vou te colocar no ar agora. Se você puder colocar na horizontal, vai ficar melhor. Tá aí, maravilha, está ótimo. E só para lembrar para você e para o pessoal que está nos assistindo, a transmissão está bem estável, então a transmissão está se mantendo. De vez em quando há essa interrupção na nossa comunicação, mas daí, quando acontecer isso, é só voltar a clicar naquele link que a gente passou e voltamos. Bom, então, você estava falando... Pois que estranho. O que você estava falando, cortou quando você estava falando das iniciativas no Rio de Janeiro, né, justamente para tentar enfrentar esse aumento da violência doméstica nesse período. E aí, você estava falando das favelas, então eu queria que você retomasse daí. Tá, então vamos lá. Pode falar. Nesse período, o que a gente vê é que o governo tem dificultado muito o acesso a dados. É impressionante, mas o governo Bolsonaro não apenas não acredita nos números, como trabalha para que não existam números. Eu percebo isso, Eleonora e Rodolfo, nessa questão dos testes. Será que o Brasil não tem testes hoje somente pela incompetência do governo? Ou o Brasil não tem testes para o coronavírus como uma forma também de não explicitar o tamanho que a doença, que o contágio pode estar chegando no nosso país? No que diz respeito às mulheres, o que a gente percebe é que a situação é ainda mais difícil, porque ao longo do último período, o governo desmontou toda a estrutura que era coordenada pela Eleonora Meneguzzi, que era a estrutura de proteção às mulheres, né? E o que a gente identifica é que a pandemia constrói uma situação de ainda maior dificuldade de acesso a números. O governo não divulga os números do Disque 180. O Disque 180 está desconectado, neste momento, das estruturas dos estados de proteção, e é por isso que na Câmara dos Deputados já tramitam vários projetos de lei que estão tentando oferecer, assegurar o mínimo de garantias de políticas públicas. Eu apresentei um projeto de lei que tem um apoio significativo da bancada feminina e das mulheres, de um modo geral, que compõem a Câmara, que define o atendimento presencial dos órgãos de segurança em circunstâncias em que a mulher estiver ameaçada de morte, circunstâncias de feminicídio, de denúncias de feminicídio e de estupro. Mas define que os demais órgãos, as demais denúncias, se entrarem por disque denúncia ou por aplicativo, qualquer que seja o lançamento de aplicativos pelos governos, essas denúncias têm que estar conectadas com os órgãos de segurança. Porque não adianta nada ao país ter um Disque 180, um número 100, disponibilizar números de telefone, como ocorre nos dias atuais, sem manter as políticas que nós havíamos estruturado anteriormente, que é quando uma denúncia chega, ela imediatamente tem que ser repassada à instância local. Se uma denúncia, por exemplo, do interior de São Paulo, do interior do Acre, ou de uma capital, qualquer lugar que seja, chega num número como este, é totalmente possível, pelos meios de comunicação que existem, pela própria internet, pelo telefone, que automaticamente essa denúncia seja recebida na central e seja repassada para a autoridade local, que tem que averiguar, que deve apoiar a mulher, que deve apoiar a criança, que deve apoiar o idoso, que deve apoiar a vítima.
Bom, nós estamos preocupados em fazer isso funcionar, porque nós não temos os números que já estavam precariamente apresentados no Brasil, mas que agora estamos em uma situação que eu poderia dizer que é mais grave. Tirando, portanto, as indicações do próprio Rio de Janeiro, nós não tivemos acesso praticamente a números. Há projetos de lei também de outras parlamentares, a deputada Sâmia, a deputada Talíria, a deputada Lídice da Mata, a deputada Marília Arraes, a deputada Natália Bonavides, uma série de parlamentares entraram com matérias para acolhimento das mulheres em hotéis, já que as mulheres que são vítimas de violência não têm para onde ir num momento como esse. E não é possível se pensar em lugares de acolhimento que sejam coletivos também. Então, esses projetos, nós queremos que a Câmara dos Deputados defina uma data de votação o mais breve possível, coloque em votação para obrigar os governos a instituírem políticas emergenciais contra a violência que atinge as mulheres e a manutenção das estruturas de segurança, das delegacias especializadas no atendimento à mulher também, em condições de atender as situações mais graves de ameaças e atendimento à mulher de um modo geral. A gente está vendo, você citou esse projeto, a gente está vendo em outros lugares do mundo justamente essa preocupação e a instituição de lugares, né, de acolhimento. Isso eu vi, acho que na Inglaterra está acontecendo, em outros lugares também está acontecendo. Você vê algum exemplo de fora que possa ser usado aqui nesse momento? Eu vejo exemplo de acolhimento em hotéis. Hotéis que estão sendo disponibilizados, de um modo geral, tanto para, já vi aqui no Brasil, para idosos em situação de risco, com um acompanhante, já vi hotéis disponibilizados para pessoal que trabalha na saúde, para ficar mais próximo dos hospitais, porque essas pessoas são extremamente dedicadas, por favor, elas precisam. Existem casos até de denúncias de agressões às pessoas que estão no ônibus, estão no metrô, isso é terrível, não só no Brasil, mas fora, mas já vi acolhimento em hotéis para mulheres vítimas de violência. Eu acho que isto o poder público pode, com isto, agir para a proteção das mulheres e também pode se responsabilizar por um lugar que pudesse a mulher ficar com seus filhos, o que é necessário, de uma forma em separado das outras mulheres num momento como esse. Vejam, por exemplo, em termos de sugestões que nós recebemos, né, que existam portais eletrônicos para a internet, mas que esses portais, como eu disse, sejam definidos, sejam articulados. E uma situação que eu recebi de Santa Catarina, que nós estamos tentando que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, entre, Eleonora, com um dispositivo, uma recomendação aos juízes e juízas para estenderem as medidas protetivas das mulheres que têm medidas protetivas, medidas de afastamento, medidas de não aproximação. Essas medidas elas têm, muitas vezes, um período de vencimento. É por tanto tempo, por prazo determinado. E em Santa Catarina houve a extensão deste período automaticamente enquanto durar a pandemia, para que não tenham novas audiências necessárias. Essas situações não ficaram resolvidas. Elas não estão resolvidas. É muito raro que uma situação como essa, que já existia antes, tenha sido resolvida agora nesse período, que pode, inclusive, agravar-se quando há um endereço certo da mulher e há, muitas vezes, uma atitude machista, de ódio, uma atitude violenta de seus ex-parceiros, companheiros, namorado, enfim, que normalmente é de onde vem a violência de relacionamentos que ela está tentando romper, que ela tem direito de estabelecer uma nova perspectiva para a sua vida diante daquilo que está acontecendo, e a mulher não tem não lhe é dado a garantia de fazer isso em segurança. Então, em Santa Catarina, já foram estendidas as medidas protetivas. Nós estamos tentando, eu acho que é bem importante, mas não é por lei, porque a lei determina as medidas protetivas. Bom, a existência delas. É o juiz que determina o prazo. Nós estamos tentando que o CNJ agora verifique a extensão dessas medidas como automáticas enquanto durar a pandemia. São algumas das questões que nós estamos trabalhando neste momento, não só no Legislativo, mas como movimento de mulheres também.
A senhora falou que o governo está mantendo a questão ainda do teto dos gastos, apesar de ter feito esse decreto considerando a situação uma situação de emergência. Quer dizer, não é uma contradição isso, e isso não causa risco para o atendimento às vítimas do coronavírus? Total. É totalmente contraditório. Aliás, é contraditório com as necessidades do país, com as necessidades humanas, com a proteção à vida, mas é coerente com as posturas de quem preside o país. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Não é o acaso também que um Paulo Guedes vai às redes sociais e, quando caracteriza as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, ele diz: essas pessoas, elas são ótimas em nos servir, elas devem ter a nossa consideração porque elas nos servem. Aquela frase, para mim, ela é uma referência do pior do escravismo no Brasil. Nós não queremos a Casa Grande com piedade ou com uma atitude cuja única referência sobre o outro, a única capacidade que o ministro da Economia tem de tratar as pessoas mais pobres do Brasil é considerá-las seus serviçais. E é isto, Lucena, que está colocado hoje. Quando eu digo que eles estão continuando com o ajuste fiscal, vou citar 2 exemplos para vocês. Nós temos em votação a medida provisória 905, é a chamada Carteira Verde-Amarela. É uma nova reforma trabalhista. Aquilo que resta ainda de CLT, de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, está sendo agora colocado, decepado a zero. Bom, essa medida provisória está na pauta de votações. Ela não tem nada que trate da emergência do momento do coronavírus. No entanto, ela está colocada para ser votada. Já estava essa semana e volta para a pauta na próxima segunda-feira. Com a resistência da esquerda, dos movimentos populares e de tudo que a gente puder fazer contrariamente a esta carteira verde-amarela, que é, na verdade, o que ela carrega consigo é o fim de qualquer referência de vínculo na responsabilidade trabalhista no Brasil, para além da perversidade que a reforma trabalhista já havia instituído. Mas, além dessa matéria, uma outra matéria está em votação. É o projeto de lei complementar número 149, de 2019, chamado, de forma corrente, de lei, o projeto Mansueto, em uma referência a um servidor do Ministério da Economia, o secretário do Tesouro Nacional, que escreveu essa proposta, que é, na verdade, uma proposta do ajuste fiscal para os estados. É a proposta que obriga para que os estados tenham uma condição melhor na sua relação com a dívida, na relação com a União. Os estados passam a ter condicionantes como a privatização. O Rio Grande do Sul, por exemplo, passa a ter o condicionante de privatizar a Corsan, que é a Companhia de Água e Saneamento. Saneamento é a bola da vez. O governo federal busca por todas as vias, aprovando esse projeto de número 149, que o saneamento deixe de ser público no Brasil. É um marco no qual passa a ser água, tratamento de esgoto, toda a parte de recolhimento, toda a parte de saneamento e água no Brasil passará a estar na mão, ser abocanhada pelo setor privado. Na contramão do que está acontecendo, na contramão do que está acontecendo no mundo inteiro. Na contramão do que está acontecendo, Eleonora, e desse discurso da hora, porque cada um deles, quando se dirige nos meios de comunicação, tem que admitir a essa altura, eu não sei se vocês concordam com isso, mas é estranhíssimo para a gente ouvir muitos neoliberais terem que admitir o papel do Estado. É ou não é? Eles têm tido que fazer discursos nesse sentido, na saúde, mas quando se trata de uma área da saúde, que é o saneamento, continua na pauta da próxima segunda-feira, aliás, a privatização do saneamento por via de condicionante dos estados terem uma margem maior de endividamento para enfrentar a crise. Bom, nós trabalhamos muito, PT, PSOL, PDT, aí vários trabalharam, PCdoB, conseguimos tirar vários dos condicionantes e acho que essa matéria poderá passar de uma forma melhor
na Câmara sem colocar a faca no pescoço dos governadores e dos estados. Mas isso por si mostra que o ajuste fiscal, Rodolfo e Eleonora, não parou, de que o governo tem intenções maléficas, justamente quando passa 1,2 trilhão para os bancos, falando da liquidez dos bancos, há um aumento dos juros praticados pelos bancos para os pequenos, a continuidade da cobrança. Os bancos receberam muito recurso público e eles continuam cobrando a mensalidade de quem estava lá com um empréstimo pessoal ou empréstimos para capital de giros das pequenas empresas. Não houve nenhum gesto dos bancos em relação ao enfrentamento da crise no Brasil, mas eles já receberam o seu quinhão. Enquanto as pessoas mais pobres não conseguem acessar a internet para chegarem aos R$600 que lhe é devido como um direito, observem, os bancos não têm nenhuma dificuldade de acessar 1,2 trilhão de novos recursos públicos que lhes foram colocados na conta pelo Banco Central de uma forma automática. Isto é a continuidade do ajuste fiscal e da prioridade dos ricos em detrimento dos pobres no Brasil. Esse dinheiro foi para os bancos aparentemente sem nenhuma contrapartida, porque se falou em que eles baixariam os juros para as pequenas e médias empresas, incentivariam as empresas, haveria incentivo às empresas para que pudessem se manter trabalhando nesse período, e, no entanto, o que a gente já vê já há mais de uma semana são empresas e entidades empresariais denunciando que não só não vieram, o dinheiro não chega, como os juros que estão sendo praticados são o dobro do que era praticado antes. As taxas do Banco do Brasil, Rodolfo, por exemplo, elas foram elevadas de 2,75 para 3,25, se não me engano. Então, o próprio Banco do Brasil, banco público, é verdade que a Caixa Econômica Federal está tendo um trabalho excepcional, né? Porque se não é a Caixa, nós não teríamos condições de levar adiante nenhuma política no Brasil que fosse para os mais pobres. Mas é verdade também que os bancos não estão, e os próprios bancos públicos, sob orientação do governo, eles não estão cumprindo o seu papel de uma forma maior, porque a orientação que eles recebem do Ministério da Economia, do Guedes, a orientação que sai do Palácio do Planalto é uma orientação que... Opa, vamos lá. Vamos lá, reconectando. Show. Pessoal, só um instantinho que eu estou entrando em contato com ela. Conversando com a deputada Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos no primeiro governo Dilma, e a gente está centrando a entrevista na questão aí dos direitos humanos, que são atacados também quando o governo, quando o Estado deixa de prover recursos, deixa de prover condições para que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, tenham condições, tenham acesso, né, aos serviços públicos, aos serviços de saúde, tem acesso a alguma segurança na vida, né? Então, esse era o ponto que a deputada vinha apontando agora, quando caiu a comunicação com ela. Como você já percebeu, é óbvio, a gente está aqui mantendo a transmissão, teve um ruído aqui na comunicação que logo vai se restabelecer, né? Enquanto isso, a gente lembra outros pontos aqui da entrevista que começou, da conversa com ela, que começou com a deputada Maria do Rosário apontando os riscos, a situação de segurança. Oi. Já chegou. Oi. Então, você estava falando da política do Guedes, quer dizer, apesar de todo esse discurso do governo, a política econômica continua arrochando e trabalhando contra os mais pobres do Brasil. Então, o que eu estava querendo referir é que ele trata o servidor público como parasita e a população como descartável. E nessa hora, a população depende de quem? Do servidor público.
que está no hospital, que está na ponta, do pesquisador da universidade pública. Isso. No entanto, esses cortes que aconteceram anteriormente, eles comprometem o que pode ser feito agora também. Se vocês pensarem em termos de universidade pública, toda pesquisa que foi bloqueada, os laboratórios das universidades que foram sucateados pela emenda constitucional número 95, e não pensem que a emenda constitucional número 95, a do teto de gastos, caiu, porque mesmo com a pandemia, as medidas excepcionais do período estão restritas à área do SUS, e nem foram liberados os recursos ainda. Ontem, na reunião do PT, eu ouvi com muita atenção os governadores, Rui Costa, Fátima Bezerra, Camilo, o governador Wellington, e esses governadores e a governadora Fátima demonstram claramente o esforço que os governos estaduais, e eu creio que de outros partidos também, claro que não vou falar do Zema lá em Minas, que está fazendo com que seja retomada as aulas, aí tem coisas meio insanas no meio. Mas, em geral, os governadores têm procurado, em vários partidos, com várias orientações partidárias, dar conta de necessidades que o Poder Central não deu e não está dando, justamente porque não tem a intenção de preservar as vidas. Eu acredito mesmo que, para alguns setores, é triste referir, mas para alguns setores há uma certa eugenia contra a população de rua, contra a população que vive nos abrigos, e isto é uma grave violação aos direitos. Essa é uma hora que nós deveríamos, como sociedade, a sociedade está fazendo inúmeras iniciativas de solidariedade. Está aí a CNBB, o MST, a CUFA, os movimentos, os partidos políticos, estão fazendo coisas lindas. Há ações aqui próximas aonde eu vivo, em Porto Alegre, nas comunidades periféricas, ações maravilhosas de solidariedade, pessoas que estão fazendo o máximo, muitas vezes com a sua própria saúde precária, tentando juntar alimentos, buscando contribuições. Há pessoas de pequenos armazéns, não apenas assegurando que chegue de forma paga na casa das pessoas o alimento, mas também deixando algo a mais para quem não tem. É impressionante como os pobres conseguem ser solidários e como os ricos deste país conseguem ser indiferentes, como se fosse possível viver em uma redoma. Mas não é. Não é possível viver em uma redoma. E os governadores do Nordeste e a governadora, ao falarem ontem, disseram de que 13 bilhões foram anunciados para o SUS. Somente 1 bilhão saiu de Brasília para chegar nos estados, repartido entre todos. E vejam, este é o governo que, quando assumiu, e quantas vezes a gente ouviu isso dentro do Congresso Nacional, o discurso era mais Brasil, menos Brasília. Pois nem menos Brasília, nem menos Piauí, nem menos Porto Alegre, nem menos São Paulo, nem menos ninguém. A questão não é qual é a cidade, a questão é como todas as pessoas dentro de uma cidade conseguem acessar o que na assistência social é um princípio que rompe com o assistencialismo, mas que é como direito, que é a ideia de que as pessoas devem ter o mínimo assegurado num patamar igualitário, a partir do qual tenham condições de dignidade. Abaixo daquilo não é dignidade. A situação de extrema pobreza não é a dignidade. E nós, no Brasil, conseguimos fazer política pública. O problema foi o desmonte, realmente, que aconteceu ao longo desse último período. A Tereza Campelo mostrou com toda a qualidade o quanto é possível o CAD único, políticas sociais. Agora, o desmonte que aconteceu, mas a falta de vontade deste momento, colocam milhões de brasileiros num risco maior do que outros brasileiros. Não é igual para todo mundo. A senhora falou agora dos parcos recursos que foram liberados para o SUS. Eu vi hoje um balanço publicado no G1 que dos 8 bilhões de reais que há 20 dias o governo federal anunciou que ia liberar em emendas parlamentares destinadas para enfrentar o Covid, desses 8 bilhões, apenas 1 bilhão e 470 milhões tem algum destino anunciado e efetivamente liberados.
Saíram dos cofres públicos apenas 119 milhões, 1,5% daquela promessa feita há 20 dias. Se você considerar que um respirador, pelo menos me informaram aqui no Rio Grande do Sul, que em termos de emenda parlamentar, que são recursos públicos, é orçamento público, mas já estavam estabelecidos, então não é dinheiro novo do governo federal. O governo federal não está colocando nada de novo quando trabalha com emendas parlamentares. E essas emendas, quando elas são alocadas para a saúde, elas já são alocadas com emergência total. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, me disseram, eu não tenho esse número como oficial, mas me disseram que cerca de R$100 mil custaria um respirador. Foi o que me informaram. Eu realmente não sei se esse número está correto ou não. Então, quando tu envias para um hospital, divide os recursos de emenda parlamentar entre vários hospitais, e para atender um estado como esse, os parlamentares recebem da Secretaria de Saúde do Estado um plano de alocação dos recursos, de acordo com o que analisam sejam os focos e os polos com capacidade, os hospitais com capacidade de atender UTIs, e aí os parlamentares debatem com os estados como esses recursos poderiam ser colocados, mas quando tu envias, por exemplo, para Bagé, onde os médicos foram os primeiros a serem identificados com Covid-19, cerca de 10 pessoas que trabalhavam no hospital. Então, ali é uma necessidade imensa de chegar logo o recurso. Estão chegando novas necessidades todo o tempo. Quando tu envia R$150 mil para um lugar como este, para tentar contribuir para o enfrentamento da pandemia, e aí cria a expectativa, mas o recurso nem chega. Opa. Caiu. Caiu. Vamos lá, novamente. Estamos aqui. Falando com a Maria do Rosário, que está descrevendo a situação lastimável, né, do comportamento do governo federal em liberar o dinheiro, né, está sentado em cima do dinheiro que já está aprovado. Opa, voltou. Queria falar que o Padilha, Eleonora e Rodolfo, que é um ex-ministro da Saúde nosso, ele tem sustentado, por exemplo, que o tema do desenvolvimento a partir da conversão industrial do Brasil, da fabricação de EPI, equipamentos de proteção individual, da fabricação de respiradores com tecnologia nacional que tem sido pesquisada, da conversão industrial dentro do nosso próprio país, que poderia estar significando também o enfrentamento da crise econômica. Porque se nós trabalharmos com as necessidades que o país tem em termos de enfrentamento à pandemia, convertendo a matriz industrial brasileira naquilo que de imediato pode ser feito, por exemplo, com o próprio etanol, a presidenta Dilma referiu a isso, um país que é campeão na produção de etanol, não consegue transformar isto em álcool gel no momento atual. Eu vi o Instituto Federal, aqui com sede em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que tem o curso de enologia, que trabalha com vinho, transformando o vinho que já estava passado, que era de estudos, transformando em álcool gel. É possível fazer tantas e tantas coisas. Então, o que nós observamos é que não há comando no Brasil capaz de fazer isso. É isto também que nos falta. Então, quando a gente fala dessa necessidade de superar-se um Brasil com o Bolsonaro, é isso, entendeu? Não há comando. Ele trava qualquer desenvolvimento do Brasil, qualquer iniciativa do Brasil. E nós estamos enfrentando essa crise sem piloto. Ou quando o piloto senta ali, é para jogar o avião na turbulência ainda maior, né? E nos colocar em risco de vida, colocar toda a tripulação e todos os passageiros em um perigo ainda mais, porque Bolsonaro, no comando, é um perigo para o Brasil, ainda mais nos dias atuais.
Deputada, e como é que fica o papel da oposição? Quer dizer, há essa sensação, essa percepção de que o Brasil está à deriva mesmo nessa situação tão terrível. Qual é a situação da oposição nisso? Essas sessões da Câmara agora virtuais, a impossibilidade de mobilização nesse período por conta da quarentena. Como é que são as opções, os caminhos da oposição? A oposição fez um documento pedindo a renúncia do Bolsonaro. Como é que a senhora vê as possibilidades de trabalho da oposição e as saídas políticas para tirar o Bolsonaro do poder? Olha, eu creio que a oposição ela está cumprindo um papel importantíssimo na medida em que ela se coloca como quem faz oposição, mas quem apresenta projeto. Não apenas um projeto ou outro concreto assim para o cotidiano que a gente está vivendo, mas projeto para o país. Ela demarca a diferença que há, não apenas pelo que fez quando era governo, mas pelo que faz agora sendo oposição. Então, a opção de ser uma oposição propositiva é importante porque, junto à população, Eleonora, consegue construir o sentido de responsabilidade que a gente tem num momento como esse. Eu acho que isso é importante. Os projetos que foram aprovados passaram pela mão da oposição, principalmente. A ideia de renda e como a renda poderia chegar passou centralmente pela mão da oposição. Agora, o que fazer num momento como esse? Nós podemos chegar à seguinte síntese. Não temos condições de ter o país governado por Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nós temos que nos dedicar a procurar quais as saídas diante da realidade de um governo Bolsonaro. Talvez a melhor saída que a gente tem no atual momento seja o isolamento completo de qualquer capacidade que ele tenha de governar. O Supremo tem tirado poderes todos os dias. Tarde, talvez, mas pelo menos no plano da pandemia. Olha quando o Alexandre de Moraes diz que ele não pode desfazer lá no Palácio do Planalto o que os governadores estão fazendo nos estados e o que os prefeitos fazem nos municípios. Eu acho que é um símbolo importante, já não governa na sua totalidade. Bolsonaro não governa na sua totalidade, mas governa através de Guedes a economia, o que tem um significado extremamente nefasto, porque não nos permite, então, fazer a partilha necessária de bens e serviços para a população sobreviver nessa hora. Ele está trancando a assistência necessária ao povo trabalhador brasileiro e criando desigualdades em meio a uma crise do tamanho desta pandemia. Obstruir as suas iniciativas é o principal. Agora, o que fazer com ele, eu não tenho nenhuma dúvida. O PT debateu isso. O PT não aprovou uma diretriz de fora Bolsonaro, porque prioriza, essa foi a defesa dos que assim sustentaram, prioriza a dimensão propositiva deste momento para a superação da crise. Eu sou daquelas que acham que nós temos que acelerar o enfrentamento a Bolsonaro por vários ângulos, inclusive no enfrentamento mais direto. Por quê? Porque eu creio que esse desgaste que ele está tendo com a população, que o caracteriza como irresponsável cada vez mais, e os setores vinculados a ele, que se isolam também no ambiente político, nós não devemos dar espaço para um novo fortalecimento da extrema-direita no Brasil. Aqui há outros elementos. A pandemia é a nossa preocupação principal agora, mas estes momentos são momentos de oportunidade para a extrema-direita pensar com a lógica do fechamento de regimes, e eu me preocupo com isso, com o autoritarismo na sua versão máxima, com o Bolsonaro ou com os militares que estão ao redor dele, com setores oportunistas ligados ao capital, que procuram, na verdade, uma estabilidade vinculada a calar a oposição. Então, eu creio que, se tivermos oportunidade com o crescimento do isolamento de Bolsonaro, devemos construir caminhos para a finalização do seu governo antes do período
de 2022. E digo por quê? Porque eu creio que ele já incorreu em inúmeros crimes de responsabilidade, não tem condições nem de governar o Brasil em meio à pandemia e nem após. Então, eu avalio que é necessário acelerarmos o desgaste, o descolamento de bases sociais populares do governo Bolsonaro e trabalharmos, sem dúvida. Eu não falaria em impeachment, não acho que nós temos condições de falar em impeachment. Se eu pudesse ter uma solução para o Brasil, a mais adequada, no meu ponto de vista, seria adiantarmos as eleições. Nós não sabemos se as eleições serão agora no prazo certo, torcemos para que tenhamos condições no Brasil de superar todo esse momento para a realização das eleições em outubro próximo, mas de qualquer forma, talvez tivéssemos a necessidade de adiantar as eleições para eleições gerais no Brasil, dada a situação que está colocada aqui. A senhora falou há pouco das ações do Supremo restringindo, de certa forma, alguns dos poderes do Bolsonaro. No entanto, ele continua fazendo as suas falas e continua saindo às ruas em completa oposição a todas as diretrizes médicas, tanto do Brasil quanto do mundo. E a cada vez que ele sai, isso tem consequências na redução do apoio, do engajamento da população na quarentena, no isolamento. O Congresso Nacional, o Supremo, poderiam agir também nesse aspecto? O Congresso pode, mas se o Congresso decidir prender em casa ou no Palácio o presidente da República, é melhor que ele decida que já não é mais o presidente da República. Eu avalio que nós já estamos numa situação limite. Ontem mesmo, ele desrespeitou a decisão e o decreto do governador do Distrito Federal. Então, não é dado a este brasileiro, principalmente a este brasileiro, mas não é dado a ninguém, o descumprimento daquilo que coloca todos os demais em risco. E o mais perigoso é o grau de influência que essas pessoas têm. É uma influência nefasta no sentido da saúde pública, principalmente isso nesse momento. Por outro lado, ela mostra que a irresponsabilidade que ele pratica deve ser avaliada pela sociedade e pelos seus apoiadores de até então. Então, eu tenho, não sei se vocês têm, Eleonora e Rodolfo, esperança e acredito na perspectiva de que este processo faça com que ele venha a se isolar. E não é por defender o remédio esse, a cloroquina, enfim, não é por isso, porque ontem esses dias eu ouvi o presidente Lula dizer uma coisa que, tomara que isso desse certo, né? O problema é que se nós não temos confiança nem política em um Jair Bolsonaro, como ter confiança científica nas coisas que ele sustenta. Então, o que ele tenta agora é aparecer como um remédio milagroso, tentando negar a ciência. Mas, ainda assim, tomara que estivesse certo. Não teria o direito de estar agindo como está agindo, com a irresponsabilidade que está agindo diante da população brasileira, colocando a população brasileira em risco. Não é uma novidade exatamente, mas eu creio que os poderes também, eles são lenientes com figuras assim, né? Quantas coisas já fez de errado e deixam por isso mesmo, não é verdade? Pois é, então era justamente isso que eu queria lhe perguntar, porque você foi atacada por Bolsonaro muito antes de Bolsonaro ser candidato à presidência da República, você foi alvo de um ataque covarde, vil, e naquele momento acho que a sociedade brasileira talvez não tenha se dado conta do significado de Bolsonaro. A sociedade falhou em não ter agido já naquele momento em que ele te atacou daquela forma tão baixa? Eu acho que sim, mas não por minha causa, porque, na verdade, aquele episódio ali, Leonora, eu consegui pessoalmente. É muito ruim a gente sofrer uma humilhação pública. É muito ruim uma humilhação em qualquer sentido, mas uma humilhação pública te coloca. Em qualquer lugar que eu vá, eu sou autora de inúmeras leis, eu já fiz a reforma do Código Penal sobre o tratamento relacionado aos crimes de estupro. Eu sou autora de inúmeras iniciativas, estudo, concluí meu mestrado, meu doutorado, enfim. Mas qualquer coisa que eu faça é menos conhecido publicamente do que esse episódio terrível.
E então eu fico pensando, é porque isto é uma situação pública na qual as pessoas se sentiram ou engajadas naquilo que ele, na torcida que figuras como essa, como ele, acabam movendo, ou engajadas na sua perspectiva, na sua opinião, ou contrariamente, polarizando posições. De toda forma, eu sempre achei que aquele episódio era um episódio contra todas nós. E realmente não teria conseguido superar e me tornado uma pessoa, eu acho, mais forte até no enfrentamento a essas situações, capaz de apoiar outras mulheres e outras pessoas, se não tivesse tido o apoio de muitas mulheres e de muitas pessoas. É impressionante como as mulheres... Então, eu vejo, a sociedade brasileira não entendeu, uma parte da sociedade brasileira não entendeu. Como não entendeu quando as mulheres foram para a rua, às vésperas das eleições de 2018, e gritaram ele não. Alguns setores até culparam as mulheres e os movimentos de mulheres por terem ido às ruas dizendo que aquilo tinha construído ainda mais a candidatura de Bolsonaro. Não! O uso, as fake news sobre a forma com que as mulheres foram para as ruas, a versão contada, a versão fraudulenta do gabinete do ódio, a versão fraudulenta paga, sabe-se lá, peso de quanto, de que valores, paga pelas grandes empresas, por irresponsáveis, por crimes eleitorais e crimes contra a honra das pessoas. Toda aquela fraude eleitoral é responsável pelo resultado eleitoral de 2018, não as mulheres terem ido para a rua, não a nossa contestação, não termos gritado ele não. Nós fizemos exatamente o que tínhamos que ter feito, nós mostramos quem era Jair Bolsonaro. Agora, eu tenho um sentimento de que eu vivi dentro da Câmara, como muitos parlamentares, todo esse período em que ele foi parlamentar, grande parte do período que ele foi parlamentar, um parlamentar idiotizado, uma figura lamentável, uma figura sem qualquer contribuição ao país, mas ninguém se torna presidente da República só por si, ainda mais sendo quem era. Se torna porque foi construído como uma peça de marketing para ser. E foi construído também justamente por apresentar o pior, mas presente na cultura brasileira, o machismo, o escravismo, o racismo, o ódio às pessoas LGBTs, aos pobres. Então, isso tudo está muito presente, isso é cultural do Brasil. O Brasil não tem uma cultura democrática, o Brasil não tem uma cultura de direitos humanos, o Brasil tem uma cultura de violência de Estado, no meio de circunstâncias que é mais complexo a gente sustentar assim, em um espaço rápido, mas os mesmos que criaram uma situação de show permanente nas TVs abertas, nos meios de comunicação sobre a violência, um pânico constante diante de uma violência real, mas também construída através dos meios de comunicação, de programas de abordagem de massa, todo o tempo essa sensação de violência absurda, nada de positivo. Os mesmos que criaram criaram uma espécie de solução, de proposta para enfrentar isso, fraudulenta, falsa, que era Jair Bolsonaro. Agora vejamos os números da violência do Brasil. Os homicídios, a violência policial, a violência da polícia. Paraisópolis é o cotidiano da vida dos pobres e negros, das favelas, das vilas do Brasil. É isso que é. E há ainda uma classe média que aplaude isso tudo, como aplaude que pobres estejam nas ruas sem proteção diante do coronavírus. No entanto, volto a dizer, a gente que trabalha com direitos humanos em cada canto desse Brasil e do mundo costuma lembrar as pessoas que nós não somos sozinhos mesmo que nos isolemos. Não há como barrar nem este vírus, nem a violência, nem a cultura do ódio, se nós não a enfrentarmos como um todo, na sua origem, que são as desigualdades, o pensamento obtuso, o desrespeito à ciência, os fundamentalismos, a substituição da política pela agressão,
do diálogo pelo ódio, enfim, questões que a gente levanta cotidianamente para não ser igual aos nossos adversários, porque nós não queremos ser jamais como eles são. A senhora levantou aí a questão da cultura, do ódio, da violência, que foi representada na candidatura, na campanha e no início do governo, e no governo de Bolsonaro. Mesmo antes da pandemia, havia notícias de aumento da violência contra a mulher nesse período? Sim, isso sim. Um aumento significativo. Consegui colocar o telefone em algum lugar aqui. Boa! Eu consegui. É um equilíbrio, é uma cestinha, um prato, um livro, tá tudo assim, ó, empilhadinho. Gente, Boa. olha, sim, Rodolfo, nós já percebíamos, os movimentos de mulheres fizeram denúncias contundentes de que as atitudes governamentais, aí nós temos um Sérgio Moro dizendo que a violência doméstica acontece porque os homens não estão acostumados ao protagonismo das mulheres, ao brilhantismo, coisa que vale das mulheres. Que horror dizer isso. Nós temos o cotidiano de um Jair Bolsonaro, nós temos mesmo mulheres no Congresso Nacional fomentando as agressões contra a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Então, isso foi... essas situações todas, elas já nos mostravam o crescimento do número de denúncias e de feminicídios, mas a diminuição dos serviços. E quando diminui os serviços, diminui também o registro. Como é que a gente fica sabendo normalmente da violência contra a mulher? Através do DataSUS. Porque como desde o período do presidente Lula, da presidenta Dilma e da Lei Maria da Penha, nós passamos a ter a notificação compulsória dos casos de violência quando uma mulher entra no SUS, os casos de violência em geral, mas assim também de estupros, violência contra a criança também, a notificação compulsória. Depois que nós passamos a ter essas circunstâncias de atendimento e anotação dessa realidade, o SUS passou a ser, além de tudo que ele é, a nossa fonte mais fidedigna do atendimento. Porque mesmo quem não está atendido numa delegacia, muitas vezes vai ser atendida por uma pancada que não é uma batida na quina de um armário ou numa janela, que é uma pancada, contado de uma outra forma, mas identificado por um profissional e registrado devidamente e orientado para a proteção dessa mulher que pode perder a vida se não acontecer um atendimento emergencial. Então, os movimentos de mulheres têm denunciado que o ambiente político, de violência política e de violência a partir da política, move a violência constante na sociedade e, inclusive, amplia a violência doméstica e familiar. Na medida que a autoridade age com violência contra outras pessoas, no ambiente de uma casa, a dita autoridade, absurdamente se fala isso, né? Mas a ideia de chefia, de comando, de poder desequilibrado que o patriarcado institui é ainda da violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres. Maria do Rosário, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da pandemia aí no Rio Grande do Sul. A gente está vendo o afrouxamento da quarentena em vários lugares, e não sei se aí também está acontecendo, e queria que você falasse um pouco da sua rotina aí, tendo que atender as sessões na Câmara. Queria que você falasse um pouco do Rio Grande do Sul e de você na quarentena. Olha, esse negócio de home office, eu estou achando um fim. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu sempre trabalhei muito mais. Eu sempre trabalhei muito mais na rua, eu faço as coisas da casa sempre. Tenho muita responsabilidade aqui com cuidado, com isso, com aquilo, com a comida, com a louça. Já tinha um hábito de deixar as coisas mais ou menos prontas, porque eu trabalho em Brasília, moro em Porto Alegre. Tentava deixar algumas coisas aqui, desde que a filha era pequena, depois cresceu, se vira, faz as coisas, mas a gente está sempre em função de uma coisa e outra. Agora, eu não tinha nenhuma experiência de trabalhar em casa desse jeito, né? Trabalhar em casa para fora de casa, né?
trabalhar em casa, para a vida da casa, a gente tem experiência. Tu faz a faxina, tu limpa, tu organiza, tu faz as coisas, mas tu tem que fazer tudo isso. E tudo isso que é de fora, eu não sei como é que você se vira. Vocês têm alguém te escrevendo alguma coisa aí, né? Se você... Mas eu tô assim, eu digo para vocês, isso é totalmente novo na minha vida, porque eu não consigo parar enquanto eu não vejo todas as coisas organizadas de uma forma ou de outra. Então, eu tô em sessões da Câmara, que muitas vezes são de manhã, são à tarde. Eu tenho as reuniões do PT, eu tenho reuniões da Secretaria de Formação. Instituir uma rotina de lives pela manhã. Então, eu combinei com as pessoas e, ao mesmo tempo, eu tenho tudo para fazer. Isso está demandando uma outra forma de organização que não existia, entendeu? Que é muito estranho participar de uma reunião do Diretório Nacional do PT e abrir a máquina de lavar e tirar todas as roupas de dentro. Que agora eu estou falando com vocês aqui, mas ontem eu estava pensando sobre isso, sobre como é estranho essa estrutura de trabalho. Agora, como isso também é, de uma certa forma, também uma forma de nos reeducar, né? Porque a gente está acostumado ou a ter pessoas que vêm uma vez por semana ou 2 vezes por semana fazer as coisas. Imagina como é que essas dondocas estão se vendo agora, entendeu? Quem não sabe, quem não está acostumado a lavar um prato, agora está vendo uma pilha de louça. Também, essas pessoas vão ter que aprender que aquilo que ela produz de desorganização é responsabilidade sua de arrumar. Eu acho que é uma mudança que talvez outros países tenham feito e que, para os setores médios, altos eu nem digo. Eu fico preocupada que exista gente, inclusive, fazendo com que as empregadas, faxineiras, já fiquem na casa. Eu estava pensando sobre isso. Por que esse ódio todo, essa gente toda que vai para a rua agora, dizendo assim, ó, essa gente toda não, esses que vão para a rua para querer que os outros estejam trabalhando? Eu acho que esse povo, muitas vezes, não sabe encarar a sua pia, não sabe encarar o seu cesto de roupa suja. E as pessoas vão ter que começar a fazer isso. Isso é uma mudança cultural nas relações de trabalho que deve qualificar a nossa capacidade de relação com aquilo que a gente produz e a nossa responsabilidade com aquilo que a gente produz. Inclusive, com o lixo, com aquilo que sobra, com a responsabilidade ambiental, com a não sobrar comida, com não abrir um pacote antes de que o outro termine. Porque, é claro, ninguém precisa fazer um estoque. A maioria não tem dinheiro para comprar o básico. Então, ninguém vai fazer um estoque. Não é correto fazer um estoque. Agora, mesmo aquilo que você tem, aquele monte de pacote aberto, isso mudou. Não é mais assim. Você vai ter que concluir para abrir o próximo. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase que talvez nos ensine, a mim está ensinando sobre a organização da vida, com humildade, eu quero dizer assim para vocês, sobre como cuidar das coisas mais básicas, como organizar o tempo, e está ensinando que é preciso ter cuidado com aquilo que excede as nossas necessidades, que o consumo além do que aquilo que é necessário, a compra além do que é necessário, é algo que deve ser questionado. Termos uma vida mais simples pode significar uma vida melhor para muitas, muitas, muitas pessoas. Eu acho que isso vai nos ensinar muitas coisas. Se o que sobrar das pessoas não ficar só no banco, mas puder ser parte desse movimento de partilha, acho que talvez a gente tenha alguma coisa melhor. Não precisava viver mortes e tanta tristeza para ter uma coisa melhor. Mas, se tiver que vir alguma coisa melhor disso, que seja nossa responsabilidade com o consumo e com o cuidado das nossas próprias coisas e com a responsabilidade também para com os outros, porque essa visão escravista do trabalho doméstico que tem no Brasil, sempre precisar de uma outra pessoa que faça o seu serviço daquilo que você sujou,
eu acho que está colocada em xeque nesse momento. E se puder dizer uma coisa para as pessoas, paguem a sua faxineira, porque já estava planejado, já estava organizado e ela não está indo trabalhar porque ela não pode, não deve, então paguem a sua faxineira. É o mínimo de ética e responsabilidade que você tem que ter nessa hora com as pessoas que foram tão importantes, são tão importantes na sua vida, mesmo que você esteja disposta a reorganizar o seu tempo de trabalho para viver outras relações de trabalho que não sejam de exploração, que pensem o trabalho da outra pessoa, que é tão duro, que é tão difícil, que toda vez que você reclamar que aquilo estava lá para fazer, alguém fazia, e isso tem que nos fazer pensar como é difícil esse trabalho também. Eu acho que é isso que eu queria contar. Não sei, a sessão da Câmara é a parte mais difícil para mim, porque também ela demanda uma atenção de muitas horas. E dentro de casa, quando tu tem outras pessoas, as pessoas te chamam também, né? E aí te chamam, e está na hora disso, está na hora daquilo, as pessoas não entendem muito que aquilo é uma sessão da Câmara. E então isso ficou um pouco difícil mesmo, mas a gente vai se organizando e isso é o menor das nossas dificuldades. E você tem tido tempo de ler ou de ver algum filme legal que você queira nos indicar aí? Eu tinha mais tempo antes. Agora eu tenho tido menos tempo. Bem, eu vi um filme agora, vi com a minha filha outro dia, tinha pensado que eu tenho visto no Netflix, em plataforma e tal. Eu tenho visto, às vezes eu consigo ver umas partes, assim, eu estou trabalhando realmente muito, mais de 12 horas por dia, mas assim, tem uma coisa que eu estou gostando de ver documentários sobre filmes, e esse documentário sobre a Casa de Papel, que está no Netflix, eu achei muito interessante, de ver como eles lançaram primeiro lançaram na Espanha, e aquela série não teve grande repercussão, enfim, não teve uma repercussão importante na Espanha, e a Netflix comprou como plataforma e colocou no plano mundial, e aquilo estourou para o mundo. E eu achei muito interessante, porque mesmo nele não, em outros momentos a gente viu que o hino, que foi o hino da Itália, né, o hino da resistência italiana, e se transformou, o Bella Ciao se transformou em hino em muitos lugares, e aí os atores comentam esse aspecto e de como ficaram surpresos com tudo isso. E eu achei muito interessante esse documentário agora sobre sobre o Casa de Papel. Eu estou tentando ver algumas coisas que saiam um pouco também do universo da política, enfim. Eu vi um filme indiano há poucos dias atrás, que era um dramalhão, né? É a história de um julgamento, nem me lembro direito o nome, mas eu estou achando muito interessante ver esse cinema indiano que está disponível. Cinema árabe também eu tenho achado interessante ver. Tem séries. Eu vi uma série sobre o Império Otomano recentemente também, que eu achei muito legal, sobre os ensinamentos. Eu gosto muito dessa diversidade religiosa do Brasil e da diversidade do mundo, né? Eu acho isso uma riqueza, assim, cultural e no plano da espiritualidade. Eu acredito muito nessa possibilidade de conexão a partir dessas dimensões. E eu não conheço tanto do islamismo, então eu tive a oportunidade, através dessa série, de ver alguns ritos e alguns ensinamentos extremamente bonitos. E isso me chamou muito a atenção, de como também nós somos movidos por preconceitos contra diferentes religiosidades. E quando eu estava lá na área de direitos humanos do governo, com a presidenta Dilma, a gente criou um fórum, um espaço interreligioso, que foi uma coisa muito bonita, assim, né, de diálogo, e para enfrentar justamente a intolerância religiosa. Então, quando eu tenho a oportunidade de ver essas diferentes culturas através do cinema, ou dos filmes na TV, mas filmes preparados para o cinema, ou séries, eu acho isso de uma riqueza impressionante. E fiquei muito encantada com os ritos também do islamismo. Assim como tenho visto quando a minha mãe me telefona e diz assim: olha, o Papa está aqui na missa no canal tal e tal. Eu estava falando com o Gilberto Carvalho, a mãe dele também vê a TV, e aí elas ficam trocando de uma TV para outra, tem várias, não falta, né? Mas hoje estava especialmente bonito também. À 1h da tarde, o Papa fez uma oração importante. Eu nem sei quem é o frei que fez a oração com ele, mas falou, Eleonora, sobre isso, sobre
um mundo com menos consumo e com mais responsabilidade. Achei muito bonito também, a minha mãe fica acompanhando, e cada uma das irmãs, enfim, da família numa casa, e vai ligando, e a gente entra mesmo, porque tem que ter um momento também de pensar que existe uma transcendência, seja qual for. Opa. Pô, tava aqui numa... Tava uma vibe legal aí. Só um pouquinho aí que a gente já volta. Então, pessoal, estamos aqui com a Maria do Rosário. Muito legal estar sendo essa entrevista, né, Rodolfo? Tá trazendo um pouco mais da vida, né, do cotidiano dela, uma deputada, como é que está enfrentando, como todos nós, esse período aí de quarentena, em que, como ela está contando, talvez até tenha feito com que as comunicações intrafamiliares... Voltou! Agora tudo bem, estamos aqui. Maria do Rosário, acho que a gente quer fazer mais alguma pergunta? Só complementar essa pergunta que tu fez, tinha começado sobre se você tem uma avaliação de como está a situação da pandemia aí no Rio Grande do Sul. Eu tinha ouvido a pergunta, mas não respondi. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, a opção das autoridades sanitárias foi não construir hospital de campanha. Eles estão trabalhando com a ideia de que a rede hospitalar, os leitos de UTI, tem como dar conta, pelo menos é a informação que nos foi repassada. Algumas empresas tentaram contribuir para agilizar a construção de hospitais de campanha. Nós também, com as emendas federais, começamos a trabalhar com essa nossa ideia, mas em Porto Alegre houve essa resposta: melhor trabalhar com a rede instalada. Bom, Porto Alegre tem hospitais de referência, a região metropolitana preocupa um pouquinho mais, muito grande, muito adensada, 2/3 da população vive na região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, os serviços não estão também colocados na mesma proporção nessa região. E o que a gente identifica é que aqui, a própria região metropolitana, como as demais, são as regiões mais pobres também. Então, que nós temos mais dificuldade. Preocupações com a fronteira, recebemos também, né? As regiões de fronteira sempre são mais preocupantes em vários sentidos, pelo trânsito, há uma certa preocupação com a migração também. Nós temos muita fronteira seca, as fronteiras do Rio Grande do Sul, em geral, são fronteiras secas, com a Argentina, mas principalmente com o Uruguai. Agora, o que preocupa realmente aqui é a subnotificação. Não há testagem, então é óbvio que há subnotificação. Esse é o elemento mais preocupante que se pode dizer sobre o Estado, que eu acho que está presente nos demais estados também. Porto Alegre e a região metropolitana são cidades que estão razoavelmente participando do isolamento, observa-se isso. Claro que existem preocupações com aquelas pessoas que continuam no trabalho, mas, em geral, as autoridades públicas têm tido um grau de responsabilidade importante. Não houve abertura de serviços, de comércio geral. Não começou ainda a existir um plano de atendimento de alimentação. Os conselhos tutelares estão vivendo grande dificuldade. Essa é a reclamação que eu mais tenho ouvido, essa dificuldade do atendimento às crianças, né? Porque os conselhos tutelares precisariam estar equipados com equipamento de proteção individual, com condições de atendimento, e como todos os demais serviços estão fechados, resta ao conselho tutelar atender aquela família que não tem nada quando se trata de oferecer alguma coisa para os seus filhos. É necessário, tanto em Porto Alegre, quanto no Estado, quanto em outros estados, também nós ouvimos reclamações aqui que não está sendo praticada essa entrega da merenda escolar, que já é lei. Eu, inclusive, fui autor de um dos projetos, mas tem outros do PT que também foram apresentados, que é a possibilidade da entrega da merenda escolar, daquilo que seria utilizado na escola para as famílias levarem para casa, e a continuidade da compra dos produtos da agricultura familiar. Esse aspecto da agricultura familiar preocupa enormemente no Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos tentar votar no projeto que veio do Senado, um elemento que veio do Senado para a renda mínima, as cooperativas e o apoio, porque
saiu apoio às pequenas empresas, que não chegou ainda, mas as cooperativas não participaram. Então, toda a parte de artesanato, economia solidária, cooperativa, apoio à agricultura familiar, tudo isso está fora, não recebeu nada governamental, nenhum aporte. Então, aqui no Rio Grande do Sul, isso tem um impacto econômico muito grande. A preocupação das pessoas é, ao lado do tema da saúde, é a alimentação, sem dúvida, e o sustento. Eu acho que é isso que nós temos para dizer. Legal, deputada Maria do Rosário, a gente queria agradecer muito aí a sua participação aí, essa entrevista, agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui, muita gente elogiando aí a entrevista, elogiando a sua atuação aí na defesa dos direitos humanos, e até tem aqui um comentário da TT Andrade, que escreve lá, ela tem assistido várias entrevistas nossas, ela tem visto sempre, que nos vê lá do outro lado do Atlântico, e ela ouviu as suas sugestões aí de filme. Ela sugeriu: Maria do Rosário, procure ver Tartarugas Sabem Voar, filme iraniano. É verdadeiro e comovente, você vai amar. Pode deixar, eu estou aceitando a sugestão, TT, pode deixar. Vai ser hoje mesmo que eu vou ver esse filme. Muito bem. Legal. Então, obrigada, a gente quer agradecer você que nos acompanhou, que saiba que essa entrevista fica disponível para rever, para ver essas informações, essas reflexões que nos trouxe aqui a deputada Maria do Rosário. Elas ficam disponíveis em nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de a gente dar o tchau, vamos convidar a deputada Maria do Rosário a dar a sua mensagem final aí para essa pequena assembleia que nos acompanhou ao longo dessa conversa e que vai ficar conosco pela internet afora. Olha, eu quero agradecer, Rodolfo, você e a Eleonora e a todo mundo que acompanhou. Eu peço desculpas que ficou caindo todo o tempo. Bom, e também... Bem, enfim, eu troquei de lugar 30 vezes, eu não consegui um lugar para colocar o meu... Até vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, ó. Eu coloquei uma cesta, né? Eu tô aqui na minha cozinha, meu cantinho aqui, ó. Isso aqui é uma parede que eu pintei agora durante a pandemia, né? Olha só. Só que eu só tinha tinta até aqui. Entendeu? Então eu resolvi fazer embaixo assim uma coisa diferente, eu só fiz umas manchas, porque a tinta que eu tinha em casa acabava exatamente aqui onde eu coloquei a fita. Estou mostrando para vocês essas coisas porque eu sou meio irrequieta. Então, trabalhar na Câmara ou trabalhar na rua é correr de um lado para o outro todo o tempo. Em casa, eu tenho que arrumar o que fazer. Fazendo muitas coisas pela Câmara, mas ficar sentado em frente de uma máquina, mesmo sabendo que as pessoas estão do outro lado, para mim tem sido algo meio difícil. Opa! Ai, logo agora. Ai. Vamos tentar novamente. Atenção. Vamos lá. Está instável? Estamos aqui, mas... tá valendo muito a pena aqui acompanhar, acho que é muito interessante aí, além dos comentários, contando a vida real aí, né? Gente como a gente. Da quarentena. Isso. As tensões, buscar o que fazer em casa também, apesar de ter um monte de coisa para fazer, sempre se fica buscando, né? E agora? O que eu vou fazer? Como organizar a vida, né? E o que ela falou é interessante, né? Opa! Oi. Só um pouquinho. Espera um pouquinho, agora dá o tchau, que você está na tela, vai. Isso, agora você está na tela. Olha, um beijo para todo mundo. Fiquem bem, sejam solidários com o mundo, com as pessoas que estiverem próximas. Se não tiverem como alcançar algum material para alguém, alcancem um telefonema, um sorriso, uma videoconferência dessas, alguma forma de contatar com as pessoas que vocês amam, que vocês querem bem. Estar isolado não significa estar sozinho, se sentir triste. Se tiver uns momentos de tristeza também, tudo bem, mas levanta a cabeça e vamos tentar tirar um mundo bom disso. Vamos tentar
passar isso. E fora Bolsonaro, viva as coisas que a gente ama, viva o povo brasileiro. Um beijo. Tchau, Eleonora. Beijo. Tchau, Rodolfo. tchau. Legal. Então é isso, né, Rodolfo? A gente falou aqui com a deputada. Deputada federal Maria do Rosário, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, foi também ministra dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, no primeiro mandato da presidenta Dilma, e foi esse o início da nossa conversa com ela, né? A situação dos direitos humanos no Brasil, nesse período aí de pandemia, em que a proximidade aumenta, as tensões estão à flor da pele, né? E qual é o que está acontecendo nesse terreno. Mas ela falou muito mais do que... Ela falou das medidas econômicas, né? Do dinheiro que não sai, das medidas econômicas, né? Acumuladas, que aprofundam a desigualdade, deixam mais vulneráveis, já muito vulneráveis no Brasil. Falou da questão política, né? Dos movimentos da oposição, dos movimentos do governo, e falou da sua vida pessoal também nesses tempos de pandemia. Um dos momentos mais marcantes ali, fortes da entrevista, ela apontou até que essa política aí que cada vez mais prejudica os mais vulneráveis, joga para longe os mais vulneráveis, faz com que morram os mais pobres. Tem um quê de eugenia, né, que já deveria ter sido suprimido aí das relações humanas, né? Exato, exatamente. Então, foi essa aí a nossa conversa com a deputada Maria do Rosário. Vai ficar, como eu disse, aí no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vai lá e se inscreve, hein? Se inscreva no nosso canal de vídeo. E a gente dá o tchau agora, não é isso? Agora damos tchau. Tchau, pessoal. Mandando aqui o nosso logo super legal aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.